Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer a sua atenção e o seu tempo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre pensamento. O que será que a gente pensa? Será que são coisas boas, coisas ruins? São bons pensamentos ou maus pensamentos? Será que eu tenho o hábito de sempre estar agradecendo, indiferente do pensamento que eu tenha? Será que eu busco entender os pensamentos, às vezes negativos, que acabam vindo, ou os maus pensamentos? Será que eu consigo interpretá-los de uma maneira positiva, para que eu possa aprender com eles, ver o que eu posso mudar, às vezes avaliar um tipo de postura que eu tenho para tentar buscar praticar de outra maneira? Ou simplesmente eu vivo a minha vida de uma forma positiva? E eu simplesmente, quando vem um sentimento negativo, eu busco eliminar ele e não pensar nele. Qual é a maneira de conduta, às vezes, que a gente acaba tendo? Então aqui hoje, o que eu vou partilhar com vocês é a maneira como eu pratico, aquilo como eu venho desenvolvendo já há alguns anos da minha vida, que eu parei para estudar, eu parei para entender, eu busco praticar. Então, às vezes, os pensamentos negativos acabam vindo de intensidades diferentes e em momentos diferentes. Então, sempre quando eu comecei a identificar isso, para eu melhor trabalhar e entender isso, foi algo que eu procurei fazer e praticar. Por quê? Eu acredito que na nossa vida, indiferente de religião ou não, a gente sempre vai ter uma força positiva e negativa. Então, se elas existem, tem um porquê e tem um propósito. Eu acredito que ambas têm a sua missão. Para mim, eu vejo que a missão das duas é andarem em conjunto e para que elas possam ter o equilíbrio entre elas. O negócio é assim, o tão quanto eu tenho que dar vida para uma e o tão quanto eu dou vida para a outra. Para mim, a força negativa, ela serve só para equilibrar a outra força. Então, para mim, ela é necessária e tem a sua missão. Então, quando eu comecei a desenvolver e a perceber isso de diferentes formas, toda vez que eu tinha um pensamento negativo, eu parava para ver o que estava acontecendo ao meu redor e no momento. Eu parava para avaliar o que estava acontecendo, via se aquilo era algo necessário no momento, e eu falava, poxa, isso aqui não vai me resolver em nada agora, eu preciso parar de pensar. Então eu falava, não, isso aqui eu não preciso pensar agora. E aí eu falava assim, tá. E aí eu via que eu continuava pensando. E aí aos poucos eu vim gradativamente incluindo outras coisas. Então até chegar no momento que eu faço hoje. Então hoje eu paro para avaliar, vejo que aquele tipo de pensamento não é útil no momento, né? E aí eu paro e falo, ok, não preciso pensar nisso agora. Então eu paro para fazer uma respiração. Então eu inspiro pelo nariz, solto pela boca. Se eu vejo que já resolveu, eu vou para o segundo estágio. Se não, eu respiro mais uma, duas, três vezes até eu conseguir ir para o próximo estágio, que é o parar para focar de novo naquilo que eu estava fazendo e falar, ok, isso aqui que eu preciso fazer agora e no momento. Esse é o momento presente e é o que eu preciso fazer agora, né? Então aquilo ali eu vou lidar mais tarde com aquele pensamento. Então até hoje, a minha maneira de conduzir, assim, eu guardo esse pensamento na minha mente e eu falo, ó, hoje ainda eu vou pensar nisso, ou dependendo do assunto, na semana eu tenho que resolver esse assunto. Mas hoje é algo que eu venho desenvolvendo comigo para ver se eu consigo lembrar. Dependendo do que eu sei que tem uma importância, eu anoto. Mas dependendo das coisas, eu deixo gravado na minha mente para eu poder lembrar depois. Se você às vezes não tem, às vezes, querer se desafiar nesse sentido, eu recomendo que de repente você faça uma anotação. A anotação não é para você ficar ruminando aquele problema, não. A anotação é para que você, no momento que estiver com você mesmo, você possa lembrar daquilo e se reavaliar. Poxa, aquele pensamento veio, mas poxa, o que será que eu preciso aprender com aquilo? Né? Eu sei que às vezes tem pessoas que passam por coisas mais difíceis. Eu também já passei por muitas situações delicadas, difíceis, já passei por situações... As pessoas me viram como mentiroso, as pessoas já me chamaram às vezes que eu estava fazendo uma coisa, mas meu sentimento era outro. Já passei por situações às vezes de ser invejoso, de coisas às vezes das pessoas me xingarem
e falarem coisas ruins de mim que na realidade eu não sou. Então às vezes foi para testar algumas coisas, e eu sei o tanto quanto às vezes é difícil. Tem pessoas que passaram por situações às vezes traumáticas pela forma, outros através intelectual. Tem coisas que vêm de geração em geração que às vezes é um pouco difícil de saber lidar. Tem às vezes, seu pai sempre foi, seu bisavô sempre foi às vezes desse jeito, seu pai também, você também. Mas é possível a gente conseguir transformar isso e melhorar um pouco, ter gratidão por isso e fazer uma transformação, né? Eu sempre me coloco à disposição, se caso você tiver uma dificuldade maior com qualquer coisa que seja, de transformar esse sentimento, seja o que você passou, eu estou aqui para tentar ajudar e contribuir da melhor forma possível. O que eu puder ajudar e somar o seu conhecimento, pode ter certeza que eu vou fazer, pode contar comigo. Então assim, eu sempre buscava interpretar ele assim, poxa, aconteceu isso com a tal pessoa, mas se eu tirar aquela pessoa e analisar a situação, o que eu preciso trazer de proveito para mim? O que será que eu poderia melhor entender sobre aquilo? E eu esgotava todas as minhas possibilidades. Seria como se fosse assim, a gente tem um jogo, um detetive, a gente tem que desvendar um caso, onde tem muitas pessoas. E um monte de gente começa a dar ideia e opinião, aí você junta com um, junta com o outro. Então, na realidade, essa coisa individual é para que a gente possa desenvolver essa nossa inteligência de uma maneira um pouco mais profunda. É possível a gente desenvolver, mas a gente tem que praticar. Então, a gente tem que começar de forma, assim, paulatinamente, aos poucos, mas sempre dar continuidade. Não começar e parar. Uma das coisas que eu vejo é assim, a gente dar continuidade. Então, se você às vezes quer alguma situação, um pensamento é muito difícil de lidar, começa com outro mais tranquilo. Não vá logo às vezes porque é mais pesado e mais denso. Comece de uma forma mais tranquila e suave. Comece aos poucos e gradativamente vai aumentando. Então comece a se avaliar, se questionar, se perguntar por que aquilo aconteceu, qual é a sua maneira de conduta, o que você viu, que você poderia ter melhor aproveitado e você não fez, para que em outras oportunidades que tenham desses pensamentos negativos vierem, qual vai ser a sua maneira de conduta, de assimilar eles, né? Então transformar às vezes esses sentimentos. Às vezes tem sentimentos negativos que vêm continuamente sempre os mesmos. Então, poxa, de que maneira eu posso tentar transformar esse sentimento para que na próxima vez que ele vier, ele venha numa intensidade um pouco menor. Até aos poucos, gradativamente, quando ele vier, rapidamente você consegue se reestabelecer numa boa, né, e conseguir conduzir aquilo até aos poucos você conseguir resolver aquele problema da melhor forma possível, de acordo com o seu tempo e com o conhecimento que você tem no momento. Então, para mim, a mesma coisa com o pensamento positivo. Às vezes fica muito exagerado pensar assim demais, extrapola um pouco. Então, na realidade, o que seria bacana é tentar fazer esses pensamentos, às vezes positivos, de uma forma mais tranquila, mais natural, mais ameno, assim. Não estamos falando em motivação, e sim, às vezes, ficar pensando demais positivamente e fazer de conta que o outro não existe. Não. Vamos tentar trazer as coisas de uma forma mais natural para que a gente consiga realmente se avaliar e entender que os dois fazem parte da nossa vida, da nossa existência, para que a gente possa evoluir e crescer cada vez mais. Então, eu gostaria de agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo. Uma boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.